Os senhores viram que nós iniciamos o rito do santo sacrifício da missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A última bênção da missa é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida divina começa numa alma, no batismo, quando, com a água derramada, a Santíssima Trindade é invocada. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo ordem, mandato explícito de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor, como os senhores e as senhoras acabaram de ouvir no Santo Evangelho. A última bênção dada ao agonizante, ao moribundo, é dada em nome da Santíssima Trindade. Parte, ó alma cristã, em nome do Pai que te criou, do Filho que te remiu e do Espírito Santo que te santificou. Então a igreja entendeu desde cedo que a origem e o fim, a finalidade de todas as coisas, a origem e o fim é a Santíssima Trindade. Tudo é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Tudo vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se orienta para a Santíssima Trindade. Isto deveria nos chamar a atenção, porque aqui não se trata pura e simplesmente de explicitar um dogma. Este é o principal dogma da fé católica, a unidade de Deus na Trindade, a unidade da natureza divina na Trindade de suas pessoas. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de modo bastante catequético, vocês devem se lembrar, quem fez ou quem tem um catecismo católico decente, quem fez ou quem tem um catecismo católico decente, digno desse qualificativo católico, deve lembrar o seguinte, que as coisas em Deus acontecem assim. Deus é inteligência infinita. Enquanto inteligência infinita, conhece-se infinitamente. Conhecendo-se, esse conhecimento infinito, que é uma cópia de Deus, é o Filho. Conhecendo-se, ama-se. O Filho ama o Pai e o Pai ama o Filho. Esse amor de ambas as pessoas, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E guardem bem, isto basta para que Deus seja infinitamente feliz em si mesmo, sem necessitar de nada nem de ninguém. Nada fora da Trindade é necessário para Deus, Ele não precisa de nada. Infinitamente feliz em si mesmo, conhecendo-se e executando suas vontades santas e perfeitas na unidade das suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é infinitamente feliz. Agora, a novidade é que Deus, criando todas as coisas, de modo particular, os seres racionais, os anjos e os homens, quis que as criaturas, suas criaturas racionais, participassem desta felicidade. Então Deus decidiu ter dois endereços, um no céu e outro na alma de cada batizado. A Santíssima Trindade tem dois endereços, um no céu e outro na alma de cada batizado, para tão somente fazer aquele que foi batizado participar desta felicidade, ainda que num grau acidental, mas verdadeiro e real, participar desta felicidade. Porém, coisa que só fica disponível para aqueles que, entendendo este mistério tão sublime, tão grande da nossa fé, decidem se trabalhar para conhecer, amar e servir a Deus, infinitamente perfeito em si mesmo, por um lado, e tirar os obstáculos que impedem a participação nesta beatitude e nesta felicidade.
Temos que citar quais são o orgulho, o amor das riquezas e a cobiça dos prazeres. Não se podem ter duas compensações e duas felicidades ao mesmo tempo. Uma se conquista às custas da outra. Os que elegerem os sentidos e os prazeres dos sentidos como a razão suprema de sua vida e a fonte de seus contentamentos, estará necessariamente negando esta felicidade misteriosa que Deus comunica às almas nas quais Ele pode habitar e realizar os movimentos da Trindade, que é de conhecimento eterno e de vontade eterna, portanto de amor sem fim. O nosso orgulho, lembrem bem, o nosso orgulho cega o nosso espírito, nos impede de conhecer a Deus por uma fé humilde e viva. O orgulho mata a fé. O apego aos bens efêmeros, nos tornando terrenos, tira-nos a esperança dos bens do céu. Os prazeres sensuais endurecem o nosso coração e o afastam, estes prazeres sensuais afastam nossa alma da vontade divina. É preciso combater essas três concupiscências, a fim de melhor podermos crer, esperar e amar. Crer no Pai em todas as verdades por Ele reveladas, esperar no Filho e aguardar dele todos os bens da graça, amar o Espírito Santo e nos deixar conduzir por ele em todos os nossos desejos e afeições. Assim, a nossa inteligência será elevada, esclarecida e enobrecida. A contemplação dos mistérios da caridade divina vai dilatar o nosso coração, que, esquecendo as vaidades terrenas, se prenderá sem reserva ao soberano bem. Então não se esqueçam, nada disso acontece no estado de quietismo. Tem gente que acha que pode ficar inerte, parada, que de repente vai dormir de um jeito e acordar de outro. Isso não pode acontecer. Isso não acontece. Nós precisamos lembrar, meus caros, que o mundo está formatado para rapidamente anularmos qualquer ação divina, qualquer ação de Deus em nós e à nossa volta. Nós deveríamos ser, de todas as gerações cristãs, a mais vigilante, mas praticamente é difícil escapar daquela curiosidade pela última novidade que está para comer, para comprar, para vestir e para usar no shopping center. No Mercado Livre, não dá. Prestamos pouca atenção nas obras divinas para nos enfatuarmos das nossas próprias obras e a das dos homens. De modo que esquecemos desta coisa simplíssima. A Trindade Santíssima é a origem e o fim de todas as coisas. A Santíssima Trindade, Deus na sua unidade e na sua Trindade, elegeu um segundo céu para a sua habitação, nosso corpo e nossa alma. Evidentemente que todo este bem que Deus antecipa às almas atentas e que se purificam de si mesmas. Lembra, meu irmão, minha irmã, você não tem nenhum obstáculo. Ninguém de nós aqui tem nenhum obstáculo pior a combater no trato com Deus, no seu caminho para Deus, do que o próprio ego. Eu sou o pior inimigo que eu tenho nas coisas de Deus. Ninguém aqui tem pior inimigo no trato com Deus do que a si mesmo. E o problema é que nós damos muita atenção a nós, muito ciosos das nossas ideias, dos nossos projetos,
dos nossos gostos. Quem é que ainda tem tempo para se recolher e contemplar o que tem na própria alma? Quem é que pondera que Deus não apenas nos criou, mas decidiu entrar em íntima comunhão conosco? Quem pondera estas coisas? Não temos tempo. Estamos muito ocupados, sei lá eu como o quê, porque afinal de contas, o que não é Deus, nada é. O católico maduro sabe que para ele já está tudo perdido aqui. Já perdi tudo. Eu já perdi tudo. Qualquer católico que tenha um mínimo de clareza do que ele é e do que é a eternidade, sabe bem que já perdeu tudo aqui. É só uma questão de tempo. Já perdemos tudo. E por que, meu Deus de misericórdia, por que nos debatemos tanto como um peixe tirado da água com relação a estas coisas que inexoravelmente vão escapar da nossa mão, da nossa posse e do nosso controle? Não tem jeito. Este mal vem do fato de não termos a dimensão justa das coisas. Esta dimensão, esta metragem, quem a dá é a morte. Todo mundo só pensa que vai viver. Todo mundo só pensa e quer viver muito. A morte se tornou um tema proscrito, proibido. Nossos ouvidos modernosos não podem escutar esse tipo de ponderação que causa desconforto, que causa perturbação. No entanto, vivemos mal as nossas vidas. Não entramos na dimensão das coisas espirituais, no âmbito das coisas espirituais. Por quê? Porque deixamos a morte do lado de fora. Deus deixou 2 catequistas para instruir a humanidade. Quanto à fé, o primeiro catequista é o Espírito Santo. Quanto à vida e os limites dela, o segundo catequista é a morte. É preciso ouvi-la. Quem erroneamente está seguro de si mesmo, de seus bens, de sua vida e de sua saúde, quando vai pensar no fim destas coisas? Raramente. Enganado por si mesmo ou pelo espírito das trevas, não consegue superar esta barreira, a barreira do engano da vida, e não superando esta barreira, não se abre para os horizontes da eternidade. E o fato é este aqui, meu irmão querido, você me desculpe, se isso te aterroriza, se isso te incomoda, se isso joga um borrão de tinta no desenho tão bonito que você fez da tua vida. Lamento o borrão de tinta no desenho que você fez da tua vida. Mas já está tudo perdido aqui para nós. Tudo está perdido. É só uma questão de tempo. Por isso a misericórdia divina, a bondade divina, quis de algum modo antecipar para nós as alegrias da eternidade, por uma coisa chamada inabitação, que é a presença de Deus e a sua ação na alma em estado de graça, naquele estado que se dá quando a alma arrependida de seus pecados ou é batizada ou vai ao confessionário para tomar um banho no sangue de Jesus Cristo, para ser lavada e purificada no sangue de Cristo pelo sacramento da penitência. Não se esqueçam disso. Conforme ensina Santo Inácio, por ocasião das meditações dos exercícios espirituais, aqui está marcando 25 para 1. Olha aí, acaba de começar a última hora para muitos. Aqui mesmo ao lado. Acaba de começar a última hora para muitos.
que certamente imaginavam que ainda teriam muito para viver, para fazer, para curtir. Nós precisamos, não há sabedoria mais essencial e mais necessária do que esta, meu irmão. Saber que a vida escorre como a areia na ampulheta, daqueles relógios primitivos de areia que marcavam o tempo, as ampulhetas. A vida está escorrendo. E o problema aqui é que todos nós sabemos só quanta areia caiu. Não sabemos quanta areia sobrou. Sobrou. Eu não sei. Areia de um dia, de um mês, de um ano, 5, 10, eu não sei. Que coisa importante este desejo dos bens celestes, que docilidade brota na alma a ação da Trindade bendita, bem-aventurada. Quando alguém desperta para o nada de todas estas coisas que os nossos sentidos tangenciam, que os nossos sentidos tocam. É muito difícil pregar as coisas do céu para gente que acha que a vida não acaba nunca, para gente que acha que seu plano de saúde, seu nome de família ou sua conta bancária são garantias irrefutáveis de vida longa. É difícil. Nos tornamos pesados com nossas ideias e nossos afetos, pesamos nossa alma e já não há mais espaço para Deus se mover nela. Uma alma pesada e sobrecarregada de seus próprios gostos e de suas ideias erradas, não há mais nela lugar para a ação divina. É o que viemos pedir neste dia, quando celebramos este mistério, não é? Da Trindade, da unidade e da Trindade de Deus. Um só Deus, infinitamente feliz em si mesmo, porque conhecendo-se infinitamente, gera uma imagem de si. Deus se conhecendo, gera uma imagem perfeita e infinita de si mesmo, uma pessoa. E amando esta imagem, esta pessoa, e sendo amada por ela, ambos insuflam o Espírito Santo. E aí o apóstolo São Paulo pode dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é toda a nossa certeza e toda a nossa alegria, e deveria ser a fonte de nossa principal consolação. Saber que aquilo que faz Deus feliz nos foi dado por participação. Olha só. Por isso a alegria dos santos, vejam estes homens e mulheres que traziam às vezes no próprio corpo, no próprio rosto, a marca do sofrimento, da pobreza, da incompreensão, do ódio dos homens. E, no entanto, estavam sempre contentes, sempre satisfeitos, porque sabiam bem quem era aquele Deus que decidiu morar neles. E o que faz Deus quando encontra docilidade da parte da alma que o acolhe. Peçamos a Deus esta graça, meus queridos. Sobram bem poucas razões para reclamar e resmungar da vida. Tem bem poucas razões para resmungar e reclamar da vida aquele que entendeu o que Deus pretendia quando decidiu vir a nós. O apóstolo São Paulo insiste nisso, avisando os cristãos da primeira hora: vós sois templos vivos, santuários vivos de Deus. E quem descobriu este tesouro escondido, quem se sabe santuário de Deus, que mais tem para cobiçar, que mais quer do mundo? Mais nada. Se contenta com pouco, quer pouco, e do pouco que quer menos ainda. Então lembremos bem
nossa dignidade de filhos de Deus e do que pretendia o Senhor quando nos chamou ao batismo, quando, inspirando nossos pais e padrinhos, nos chamou ao santo batismo, quando pelo ministério da igreja, não é? A graça de Deus foi infundida em nossas almas e a Trindade Santíssima veio morar em nós. Minha gente, somos do céu e não da terra. Somos do céu, cidadãos do céu, não da terra. Nossos anseios estão nas coisas que não passam, não naquelas que passam. Porque o que é de Deus dura para sempre. Mas o que é da terra, o que é dos homens, passa e passa rápido, é fugaz, é efêmero. Não tem coisa mais útil para nos fazer acordar para Deus do que pedir para a irmã morte nos lembrar de vez em quando certas verdades. Eu até recomendo, se for preciso, vá ao cemitério e pergunte aos que estão lá, pergunte aos que moram lá, pergunte aos moradores do cemitério, pergunte para eles: meu irmão, meus irmãos, o que é o mundo para os senhores? Eles vão dizer: nada mais. E o que os senhores são para o mundo? E eles vão dizer: nada também. Cuidado com este mau negócio de trocar o nada pelo tudo, o tudo pelo nada. Prestemos bastante atenção, não regateemos este dom precioso chamado tempo. Nossa salvação se define no tempo. É no tempo que amamos a Deus. Cuidado, veja lá o que você está fazendo do tempo. Não permita a Deus que aconteça conosco o que aconteceu com muita gente, que imaginou o que não existia, que teriam mais tempo do que de fato tinham. E aí tiveram que chorar a triste sorte dos que depois, de forma mais dramática, descobrem aquela realidade do tarde demais. Que desgraça! Sobretudo quando o que está em jogo é a salvação da alma, quando alguém descobre que é tarde demais para fazer qualquer coisa, para fazer aquilo que deveria ter sido feito há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Tarde demais. Aliás, vocês devem ter, corriqueira, corre nas redes sociais aquela frase lapidar de São João Bosco, que lembrava isso. Todos os que foram para o inferno achavam que teriam um futuro. O futuro mentiu para eles. Todos os que se precipitaram na condenação eterna imaginavam que haveria um tempo futuro para emendarem-se, para voltarem à realidade da vida, para redescobrirem a sua condição de filhos de Deus. Mas não havia. Não permita Deus, nosso Senhor, que aconteça isto conosco. E vocês sabem muito bem, para aqueles que professam de modo íntegro a fé católica, os novíssimos são o eixo de todas as coisas: morte, juízo, inferno e paraíso. Tudo o que existe na igreja existe em função dos novíssimos. Toda a nossa doutrina, as escrituras sagradas, os sacramentos, a devoção, a oração, tudo existe por causa dos novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Por dois, todos vamos passar, morte e juízo. Pelos outros dois, inferno e paraíso, alguns. Não há melhor tempo empregado do que aquele que empenhamos na salvação de nossas almas, meu querido irmão, minha amada irmã. É certo que todos nós aqui lamentamos ter perdido tempo com coisas que pareciam grandes e importantes e que depois se provaram nada, enganos rotundos. Mas se há um tempo bem empregado, é aquele que dedicamos a cuidar do nosso destino eterno,
a corrigir a rota, a limpar a alma, a rever os costumes, a purificar a consciência de seus pecados. Não se esqueçam disso. Procuremos corresponder à confiança que Deus depositou em nós quando decidiu, pelo santo batismo, se manifestar a nós desta maneira. Nos apoiemos e nos ajudemos, meus caríssimos. Sejamos uns para outros modelos de gente que caminha, que caminhando entre as coisas que passam, almejam e desejam as que não passam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.